Sou Ana Gabriela, Joana e Edmilson, para quem não conhece a gente. É um prazer tê-los aqui hoje, de vocês aceitarem nosso convite. É função do CAPS, tá? Da saúde mental, matriciar a rede, em todo momento, para conhecer um pouquinho o que é saúde mental. Esse mês que nós estamos comemorando o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio e algumas estratégias, nós convidamos o Dr. Paulo Palladini, o André Paroli, tá, para compor a nossa mesa e falar um pouquinho para vocês sobre estratégias, prevenção e manejo de suicídio. Eu gostaria também, nesse momento, um pouquinho antes de chamá-los aqui para compor a mesa, apresentar para vocês, fazer alguns agradecimentos, apresentar para vocês algumas pessoas. Não sei se é do conhecimento de todos, mas as obras sociais hoje está em nova direção, uma nova diretoria, com um novo gestor. Então, eu gostaria de apresentar o Padre Guto, que é o presidente das obras hoje, ele não pôde vir por um problema de saúde. A irmã Márcia, que é a nossa vice-presidente, que estará representando ele. E o Nando Queiroz, que é o nosso gestor. Tá? Gostaria de agradecer. O evento a gente não fez sozinho. Tá? Nós tivemos um patrocínio aqui da MASA. E gostaria de agradecer também o CREAS, que financiou parte aí para a gente de algumas coisas. Né? Obrigada, Ana, a Val. E gostaria muito de agradecer Dr. Paulo e Paroli pela disponibilidade, tá? De vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Edmilson. Bom dia a todos e a todas. Prazer recebê-los aqui nos CAPS. Tá? Hoje eu estou no CAPS 2, então eu me coloco à disposição de todos. Estamos fazendo, essa semana fizemos um trabalho em 3 escolas da questão de prevenção ao suicídio. Agradecer a presença, então, do Dr. André e do Dr. Paulo Palladini, que se disponibilizaram para estar aqui com a gente hoje. Tá? E agradecer a presença de todos. Obrigado. Bom dia a todos. É sempre de extrema importância a gente poder verbalizar as problemáticas que nós nos encontramos, né? E essa problemática que nós estamos neste momento, né, questão do suicídio, vem gritar para nós a importância do quanto é bom verbalizar toda essa dor. E eu quero pedir a Deus que Ele possa derramar sobre nós a sua bênção, a bênção também sobre cada uma dessas pessoas que no mundo inteiro está passando por essa dor, que muitas vezes é uma dor inaudita, porque ela fica incrustada dentro dos corações das pessoas, né? Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos abençoe e que Ele possa providenciar que essas pessoas possam alcançar as pessoas pelo qual cada uma delas precisam de verbalizar tudo isso. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu quero agradecer de forma muito particular o Dr. Paulo, o André. Quero agradecer todo o pessoal, né, essa equipe maravilhosa, né, que tem trazido esses trabalhos maravilhosos através do CAPES, tá bom? E, de maneira particular, também o nosso gestor. Muito obrigada. Pessoal, a ideia é capacitar a rede, porque vocês são a porta de entrada para tudo o que acontece na saúde mental também. Tá? Entendemos que CRAS, CREAS, Conselho, Educação, entre outros, tá? Serviços, será sempre a porta de entrada para a saúde mental. São vocês que sinalizam para a gente o que está acontecendo com cada pessoa. Nem todo mundo vem de forma espontânea, tá? Para procurar ajuda. Então, a ideia de matriciar a rede seria isso. Tá? Obrigada a todos. Eu agradeço o convite para falar com vocês. Eu não apareço muito, de vez em quando, né? Eu dou as caras aqui. Eu tenho muito carinho por esse projeto e quero que ele dê certo. Quando há mudanças como essa, da nova diretoria das obras,
é sempre uma oportunidade de fazer avançar, né? Então eu espero que a nova diretoria, junto com as equipes, consigam avançar e ir além, né? Acho que cada pessoa, cada grupo consegue chegar até um certo ponto. Acho que nós começamos do zero aqui em Mococa, né? Tivemos um avanço excepcional com a contribuição de todos vocês, né? A maioria aqui são carinhas conhecidas, né? E então eu espero que esse projeto dê certo e avance, né? Eu acompanho de longe, mas acompanho o que acontece aqui, né? O nosso tema de hoje, que eu e o Dr. Paroli vamos fazer algumas colocações, tem a ver com o mês de setembro, né? Dedicado à prevenção do suicídio. É um assunto ainda meio tabu e difícil de abordar, né? Eu estive relendo algumas coisas, historicamente, enfim. O suicídio parece que é próprio da condição humana, né? E talvez a nossa personalidade, como é estruturada, ela favoreça, né? Por conta da capacidade que nós temos de refletir e de elaborar as nossas vivências, né? Por isso que muitos autores consideram que o suicídio só é possível com ou pelo ser humano, né? E sempre é uma questão dolorosa e complicada de abordar, né? Porque, como muitos já disseram, o segredo, né, a motivação de um suicídio morre com a pessoa, né? Então fica sempre uma indagação, né? A gente não tem uma compreensão ampla do que ocorre, né? A própria palavra suicídio, né, que vem do latim, remete a um crime, né? Que seria o assassinato de si mesmo, né? Suicídio, o assassinato de si mesmo. E foi considerado crime durante muito tempo, né, da nossa história, talvez milhares de anos. Tanto que os suicidas eram punidos, né? Em algumas culturas, mesmo a pessoa morta, ela sofria punições, né, por ter cometido aquele ato, né? E os que sobreviviam também sofriam sanções sociais, né? E durante milhares de anos, essa questão foi tratada do ponto de vista moral e religioso, principalmente, né? As religiões contribuíram e contribuem ainda, né, por causa da sanção que ao pensamento e ao ato suicida que elas pregam, né, para exercer um certo controle, né, diante da nossa incompreensão de por que certas pessoas, em certos momentos da vida, desistem de viver, né? Na virada do século XIX para o século XX, apareceu o primeiro trabalho de caráter científico, né, fora então da teoria moral e da filosofia, porque muitos filósofos também, desde os gregos, abordaram a questão do suicídio. O trabalho de um sociólogo francês, o Émile Durkheim, que foi o primeiro a publicar. Ele fez um livro chamado Suicídio, com base em pesquisas que ele realizou nos departamentos de polícia, enfim, que registravam os suicídios e as tentativas de suicídio, e tentou elaborar, baseado na teoria positivista, um conceito. E nessa época ele elaborou o conceito, isso já faz 120 anos, né, que ele publicou. Então foi o primeiro trabalho. Então, esse trabalho era a partir das questões sociais, porque a visão que ele tinha é que a sociedade exerce uma coerção, tem um predomínio sobre as questões individuais, né?
Então, mesmo quando a gente toma alguma atitude individualmente, é porque nós assimilamos os valores, através da educação, da convivência, daquela cultura. E o Durkheim, então, foi procurar essas questões, tanto que ele é muito criticado por não ter avaliado os outros aspectos ligados ao suicídio. Mas ele conseguiu trazer muitos dados interessantes, né? O conceito dele de anomia, por exemplo, que é válido até hoje, né, tem uma relevância no entendimento social dessas questões, né? Ele considerava que a integração social era o mais importante. Então, as sociedades que conseguiam produzir uma integração social dos seus membros, isso os protegia, porque tinha esse amparo mais amplo, né? E a questão também da regulação de leis e normas e valores que regulassem a vida social, né? A anomia ocorre justamente quando não há leis. Em alguns períodos históricos isso aconteceu, em algumas revoluções, enfim, que se perdiam aqueles parâmetros sociais, né? Ou alguns indivíduos dentro da sociedade perdiam a capacidade de funcionar de acordo com as leis e com as regras sociais. Então, esse conceito de anomia é válido até hoje, né? E para ele isso era o mais importante na questão do suicídio. Mas outros autores mais modernos já questionam isso e levam para o campo psicológico, e aí chegou até a psiquiatria, né? Eu vou passar a palavra agora para o André e a gente vai fazendo aí um bate-bola, né, André? Bom dia. Eu acho assim, né, a gente tem, nesse momento do Setembro Amarelo, né, de tentar, igual os meses aí são feitos para lembrar de coisas que estão afetando, né, causando sofrimento nas pessoas, e agora o Setembro Amarelo é o mês do suicídio, que dentro da psiquiatria é o ponto máximo, né, o momento que eu falo às vezes para o paciente, né, a maioria do trabalho do psiquiatra não é salvar vidas, né, mas nesse momento sim, com o suicida sim, e a gente evita, né, da pessoa terminar a própria vida através de tratamento, né. Um ponto muito importante que eu gosto de conversar com as pessoas é sobre a questão do preconceito em relação ao tratamento psiquiátrico, tá, gente? Isso vem diminuindo, mas ainda existe muito, tá? Aqui dentro tem pessoas que acreditam que o remédio psiquiátrico vai fazer mal, que o remédio psiquiátrico vai causar isso, causar aquilo, e isso gera uma ideia que vai sendo transmitida e falada, entendeu? E vai fazer pessoas abandonarem tratamento, pessoas não buscarem tratamento. E uma coisa que chama muita atenção quando a gente vai perguntando sobre os casos de suicídio, quando a gente tem notícia de suicídio, é o tanto de gente que não está tratando. Assim, quem comete suicídio sem uso de substância, a minha impressão é que é 100%. Tipo, a pessoa não estava tratando. Com o uso de substância, aí tem a questão de impulsividade, né, de piorar, principalmente cocaína, crack, dá aquela depressão depois do uso, né? Mas então muito importante, gente, levar essas pessoas para tratamento. Uma coisa que eu converso com todos os meus pacientes é a questão do sentido da morte, né? Sempre quem está com pensamento de suicídio, vontade de morrer, ou que tentou, a pergunta que eu sempre falo: o que acontece depois de morrer? E aí a gente pode ter, né, nossas crenças, pode ter o que dentro da fé de cada um, dentro das ideias de cada um, da filosofia, mas no fim das contas a gente não sabe, entendeu? Então eu pergunto no sentido assim da gente estabelecer a nossa ignorância sobre a morte. E aí a partir daí da gente pensar alternativas. Porque a ideia é termo de sofrimento, né? Então eu costumo falar, pessoa que vivia mal, que queria morrer e que melhorou, eu já vi. O que acontece com o sofrimento de uma pessoa que morreu, eu desconheço. Eu não sei se resolve. Entendeu?
Então não é tipo uma mensagem de, não, a vida é boa, super legal, vamos viver, porque a pessoa não está nessa, ela está mal, ela está sentindo triste, ela está angustiada, entendeu? Não, é tipo simplesmente eu não sei se vai te resolver, eu não sei se vai te aliviar esse caminho. Então, se a gente soubesse, a gente conversava, né? Se a gente soubesse o que acontece depois da morte, a gente vamos para lá, vamos ficar aqui, né? Tinha essas opções, né? Então, eu gosto muito de estabelecer isso, sabe? De reconhecer a nossa ignorância frente à morte. Durante a pandemia agora, né, aumentou bastante, né, casos de tentativa, tudo. Teve alguns problemas na história de internação nessas épocas, né, porque chegou ao hospital ficar lotado de um jeito que mal tinha vaga, né, para quem estava com Covid, né, e então a gente teve que fazer um suporte maior aqui fora, né, ter muito estressor. Muita gente passou por estressores graves, né? Então, perdas de parentes, perdas de amigos, desemprego, a pessoa ficou doente. Então, estresse, às vezes, de ficar fechado, perder contato social, perder lazer. Então, é uma época que ainda está muito pesada, né? Eu acredito que a gente está saindo, a gente está nos finalmente aí dessa pandemia, mas ainda é uma época muito pesada, né? A gente ainda vai lidar com as consequências disso. Eu acho que o povo vai ficar meio eufórico logo quando a coisa terminar, mas por enquanto a gente ainda não está nesse ponto. O doutor André já trouxe a questão da participação da psiquiatria nessas questões, né? Porque até 100 anos, não sei. No começo do século XX, já alguns autores, psiquiatras, começaram a estudar essas questões. Mas quando a psiquiatria chega aí ela tende a polarizar o discurso sobre o suicídio, né? E muitos autores hoje consideram que toda pessoa que se suicida ou que tenta se suicidar tem algum tipo de distúrbio, né? Mas isso não é unânime. Tem autores que consideram outras formas de suicídio. Mesmo o Durkheim lá atrás, ele já considerava várias formas de suicídio, né? Por exemplo, numa guerra, um soldado que fica na retaguarda para proteger os companheiros, sabendo que ele não vai sobreviver, por exemplo. Isso é uma forma de suicídio, porque o conceito amplo de suicídio é quando a pessoa comete algum ato, positivo ou negativo, né, que provoca a própria morte, né? E aí tem autores que consideram, por exemplo, que um usuário de drogas pesadas é uma espécie de suicida, ou alguém que pega uma moto e sai andando numa roda só, em alta velocidade, né? Enfim, tem esses suicídios disfarçados de suicídio, parece que a intenção não é morrer. Mas muitas pessoas que se suicidam, a intenção também não é morrer, né? A gente detecta isso no dia a dia, nas pessoas que tentam ou têm ideias de suicídio, que o mais importante para elas é se livrar do sofrimento, né? Se livrar da angústia, né? E por isso que algumas condições psiquiátricas têm bastante relevância nisso, né? Por exemplo, estudos mostram que a depressão é um dos fatores que predispõe ao suicídio, de todos os transtornos psiquiátricos, né? As dependências químicas também têm muita relevância. Então, o índice de tentativas e suicídios entre os dependentes químicos é muito significativo, né? Não chega no mesmo nível que nas depressões, mas é importante. Algumas psicoses também. Então, tem várias condições psiquiátricas que podem levar ao suicídio. E aí entra o aspecto da prevenção, porque o tratamento dessas condições, né, previne o suicídio, né? Quantos pacientes que não nos procuram porque estão pensando na morte, em se matar, procurando meios, como fazer,
né? Mas ao receber o tratamento, essas ideias desaparecem, né? E vão para onde essas ideias, né? Será que elas estão dentro da gente, né? Será que essa ambivalência em relação à vida, porque a gente tem esse instinto de viver muito forte, um impulso para viver, né? Mas será que nós temos também uma condição interna, psicológica, que em alguns momentos nos faz balançar, né? Fazer pesar o outro lado, né? Então eu acho que tudo aquilo que a gente puder compreender sobre as ideias, as questões da vida, da morte, nos ajudam a compreender também quando a gente se defronta com alguém, porque isso não é privilégio dos psiquiatras, né? Todos vocês já tiveram contato com pessoas com ideias suicidas, né? Porque a ideia de suicídio, ela é muito comum, né? Em algum momento, a maioria das pessoas pensou, mas será que vale a pena? Será que compensa viver desse jeito? Enfim, né? Diante de uma doença grave, porque as doenças físicas também podem levar a essa situação, né? E pessoas que tentam suicidar não são muitas, são um número menor, e as que conseguem, o suicídio é um número menor ainda, né? Mas a ideia de suicídio, ela é relativamente comum, né? E a gente lida com isso no dia a dia, né? O Dr. Paroli citou a questão da pandemia, né? Que muitas pessoas tiveram um agravamento da sua condição psíquica, e algumas passaram a desenvolver transtornos em função disso, e muito a partir do isolamento, né? Isolamento. Porque a gente vive dizendo, não, ninguém vive isolado, todo mundo precisa se relacionar, ter amigos, tal. Aí, de repente, não pode ter amigo, não pode se relacionar com ninguém, tem que ficar isolado em casa, quieto, sem contato, vivendo numa caverna, né? E isso afetou principalmente os jovens, né? Adolescentes. No meu consultório eu observei um aumento grande de adolescentes procurando ajuda, que nunca tinham procurado antes, né? Com transtornos de ansiedade, fobias, pânico, enfim. Essas condições, quando diagnosticadas e tratadas, elas predispõem, elas protegem, né, a pessoa do suicídio, né? Então, agora, existem outras condições que escapam ao controle, né? Aqui no livro tem uma frase que eu ia até começar com ela, depois eu falei, não, mas eu vou ler para vocês. Que um dos autores aqui escreveu, deixa eu ver se eu marquei certo. Não, acho que é outra. Bom, mas a frase é mais ou menos assim. Ele diz assim, que quando uma pessoa realmente pretende se matar, ele o fará. Então, por mais que a gente aumente a nossa compreensão sobre essas questões, tem sempre um imponderável aí, né? E tem sempre, talvez aqueles que mais precisassem da nossa ajuda, são aqueles que não vão nos procurar, né? Porque vão fazer de tudo para ninguém impedir. Eu acho que todos conhecemos pessoas nessa situação. Nossa, mas fulano, não sei o quê, não, como foi acontecer? Ninguém, às vezes, nem suspeitava de que aquela pessoa tinha ideias suicidas, né? Então, tem um grupo, talvez pequeno, mas que vai fazer tudo para que ninguém impeça. E aí nós não vamos conseguir prevenir, né? Nós conseguimos prevenir quando a pessoa dá sinais, né? E aí eu vou deixar uma pergunta aí, o Dr. Paroli continua. Se a automutilação de adolescentes é um desses sinais. A automutilação é uma coisa visível, né? Mas nem sempre ela ela é uma tentativa de suicídio, mas ela é uma tentativa de pedir socorro.
Sim, porque se a angústia da pessoa chega no ponto dela se cortar para buscar alívio, né, é porque essa angústia está muito alta. Os mecanismos da pessoa se defender, viver bem, não estão funcionando legal, entendeu? E isso tem uma relação com tentativa de suicídio, tá? Houve uma mudança cultural na questão da automutilação, tá? Que isso era uma vergonha, os adolescentes escondiam, isso assim em 10 anos, vai estourando. E hoje um ensina para o outro. Tá? Tipo, você está se sentindo angustiado, se corte que você vai aliviar. Está sendo ensinado um pelo outro. Então houve essa mudança também, tá? Um ponto importante sobre a automutilação que é meio pesado das pessoas entenderem, mas na verdade eles fazem porque ela funciona, tá? Dor física produz endorfina, endorfina libera no cérebro, você vai ter uma baixa de angústia, de ansiedade, você vai, entendeu? Então a dor física provoca uma diminuição da dor emocional. E aí a questão é a gente achar meios melhores de fazer isso, tá? Muitos eu falo eu brinco, né, de entrar no Muay Thai, né? Eu pessoalmente gosto de jiu-jitsu, mas principalmente menina, elas entram no jiu-jitsu, daqui 6 meses ela arruma um namorado, o namorado não quer mais que ela vai lá treinar, porque agarra homem e tal, aí não dá muito certo. mas gente, na questão da vida, de buscar uma coisa mais apropriada para lidar com o sofrimento, de buscar um jeito mais adequado, mais adaptado de lidar com o sofrimento. Mas é um sinal de alerta importante, sim. Uma coisa que eu estava pensando também na questão da resolução sobre o suicídio, né? Às vezes você já deve ter, quem trabalha em saúde já viu, né? Então a pessoa foi e tentou um suicídio com 50 comprimidos. E na próxima tentativa a pessoa vai e tenta com 30, no mesmo remédio. Aí você fala, pô, não, mas está querendo só chamar atenção. Não, gente, a gente tem instinto de sobrevivência. Eu tenho a ideia que o instinto de sobrevivência faz o suicida errar. Entendeu? Nossa vontade de viver é forte, o ser humano passa por situações terríveis, entendeu? Sobrevive em situações terríveis, lutando para viver. Então, quando vem esse pensamento de morte, de suicídio, vem esse outro lado também tentando segurar, tentando evitar. E é onde a pessoa erra. Mas não eu não penso em erro, eu penso em autodefesa mesmo. Entendeu? Esse nosso instinto nos defendendo da morte. E muitas vezes, né, então às vezes fica essa ideia, tipo, nossa, tentou 10 vezes, não é só fingimento, está querendo só chamar atenção. Não. Às vezes, em algum outro momento, esse instinto de sobrevivência não vai funcionar tão bem e as pessoas não vão errar. Tá? Eu acho que essa estatística, o doutor pode até saber melhor, mas eu acho que essa estatística é americana, de que em média as pessoas tentam 8 vezes suicídio antes do sucesso, antes de conseguir morrer. Entendeu? Então, assim, a gente pensar nesse... A gente às vezes tem essa ideia, né, de, não, está só tentando... Não, tem que levar a sério, tem que levar para tratamento. Tá? Principalmente adolescente, né, tem a questão de, não, vai tratar, vai tomar remédio, vai levar no psiquiatra. Não, é uma fase. Não. Suicídio não é fase, entendeu? Fase é, sei lá, ficar sem falar com a mãe. Ou fugir da escola. Entendeu? Pensar em suicídio não é fase, não. Precisa cuidar, precisa tratar. Isso já passou, entendeu? Quando você pensa em acabar com a própria vida, o nível de sofrimento já passou do que a gente deve deixar para lá, sabe? Muito bem. O Dr. Padua chamou a atenção para a questão da automutilação, que não tem ligação direta com o suicídio, e não teria, então, não seria um preparo, uma predisposição ao suicídio, né? Mas muitas pessoas, né, eu disse na primeira parte, ela se suicida para fugir ao sofrimento, para evitar o sofrimento,
né? Então, nessa linha, quando um adolescente se corta, e alguns se cortam bastante e repetidamente, né, buscam alívio e obtêm esse alívio temporário, né? Então, ele também não quer se machucar, sofrer com dores, né? Mas busca esse caminho, né, como alívio por uma dor emocional, né? Porque tanto a dor física como emocional, elas são mecanismos de proteção, né? Se nós não sentíssemos dor, a gente seríamos todos mutilados, né? Porque se machucava, não ia cuidar, né? O dente dói, por isso que a gente vai procurar ajuda, enfim. Então, a dor é um mecanismo de proteção, né? Aí, quando a pessoa busca a dor para compensar uma outra, né, então nós estamos num território complexo, né? E o nosso entendimento dessas questões ainda não é muito eficaz, né? Por isso as medidas protetivas ou preventivas, né, do suicídio são tão fluidas, né? A gente não tem, né, a não ser na questão das patologias que nós podemos tratar e com isso evitar o suicídio, mesmo da pessoa que tentou seriamente ou pensa seriamente, fora desse campo é muito difícil, né? Tem muitas iniciativas, né, como tipo o CVV, né, que coloca um telefone à disposição. E veja que interessante, né? Os estudos mostram que é uma forma eficaz de prevenir o suicídio. Então a pessoa quer morrer e ela liga para um lugar para conversar sobre isso com alguém, né? Seria uma contradição, né? Mas não é por conta dessa ambivalência que todos temos, né? O instinto de sobrevivência, de conservação, que o Dr. André se referiu, é muito forte. Mas alguns autores acham que em determinado momento isso pode sofrer uma inversão, né? Ou então uma tendência destrutiva e agressiva que todos nós temos na nossa personalidade, que a gente precisa aprender a controlar, pode se voltar contra a própria pessoa, né? O Freud chegou nesses impasses, acho que na década de 20, se não me engano, e elaborou o conceito de instinto destrutivo, instinto de morte, né? De que haveria um instinto, porque toda a vida tende a um fim, né? Os filósofos existencialistas, eles focaram nisso, a vida a partir do fim. Por exemplo, o Heidegger falava assim: o ser humano é um ser para a morte, porque a gente caminha para a morte, não tem outro jeito, né? E o suicídio seria uma forma de abreviar essa trajetória, né? O Sartre, na mesma linha, dizia assim que a morte era um nada, né? Porque a existência deixa, né, a sua concretude, ela desaparece e a gente não sabe nada, né? Então, a não ser uma visão religiosa sobre a vida após a morte e tal, mas do ponto de vista da ciência, por exemplo, a ciência não tem condição nenhuma de lidar com essas questões, né? O meu professor de psiquiatria, ele dizia que a gente só dá conta assim, do nascimento até a morte, quer dizer, nós só podemos pesquisar, estudar o ser enquanto vivo, né? Nós não sabemos nada antes e não sabemos nada depois, né? Do ponto de vista da aplicação de um método científico, né? Agora, existem filosofias, religiões, né? E as religiões têm um papel importante falando em prevenção de suicídio, né? Eu estava lendo aqui, um estudo foi feito sobre o papel das religiões na prevenção do suicídio, né? Diz que os muçulmanos são os mais protegidos, o índice de suicídio é menor
nessas comunidades muçulmanas. Os cristãos, de modo geral, também têm uma boa proteção, em função da postura da igreja em relação, ou das igrejas, em relação à questão da vida e da morte, Porque se a vida é um bem que nos foi dado, nós não teríamos o direito de tomar essa decisão de tirá-la, porque não pertenceria a gente, Então não é uma questão individual. Lembra um pouco do Durkheim lá atrás, só que colocando para a sociedade, quer dizer, que se a vida é social, um indivíduo não teria o direito de tirar a própria vida, Mas aí não sei se a gente está falando de direitos, se isso é um direito, porque se as pessoas que se matam estão num processo de profundo sofrimento psíquico, depressivamente acentuados, etc., então, que capacidade de escolha essa pessoa teria? Então, assim, o assunto é amplo e vão surgindo muitas questões, Talvez fosse interessante a gente ver o que a plateia está querendo participar, colocar, a gente... O que tá surgindo, na verdade, é um anestésico, chama ketamina, e ele é antigo, uma medicação antiga, e ele faz uma redução de ideação suicida. Isso dura 48, no máximo 72 horas. Então, na verdade, aí nos Estados Unidos eles liberaram uma fórmula nasal, que você vai utilizar, e aí passou ali o efeito agudo, tal, passou a ideação? Passou. Daqui 2 dias você volta. E vai manter nisso até as outras medicações funcionarem. Tá? É mais ou menos esse sistema que está sendo feito para casos de alto risco de suicídio. A gente ainda não tem essa disponibilidade aqui, mas é possível no futuro, sim. Tá? E em cima disso, na verdade, desses mecanismos de ação, eles estão tentando fazer alguma coisa que seja mais prolongada. Tá? Eu não sei o pé que está essas pesquisas. Então, assim, mas as medicações funcionam, entendeu? Tem redução de suicídio, você pegar os tratamentos. Tá? Eu falei um pouquinho do preconceito, muito comum, por exemplo, que eu gosto de ensinar para todo mundo. Às vezes a pessoa pensa, doutor, esse remédio vai viciar? Ninguém nunca bateu na mãe para comprar antidepressivo. Entendeu? Vício é um negócio que você bate na tua mãe para comprar. Você vem em tua casa, você perde teu emprego, você perde teus amigos, você destrói tua vida. Isso é vício. Entendeu, gente? Tratamento psiquiátrico não é vício. Tratamento psiquiátrico não destrói tua vida. Então, quando alguém fala, vai viciar, é uma distorção da realidade tremenda. Porque geralmente é o contrário. Você melhora a tua vida, você vive melhor, você tem mais amigos, você trabalha melhor. Então, eu falei do jeito de falar, do jeito de ter preconceito com as coisas. E isso levando muita gente a não se tratar, porque você pensar que alguém está a ponto de se matar e mesmo assim prefere não tratar, é porque existe esse discurso. Então, assim, é um cuidado de tomar como profissionais, como pessoas que estão aí no apoio social, que estão na saúde, que estão lidando com alunos, com crianças, com adultos, da gente ter esse conhecimento sobre isso, sabe? Nós temos que encarar isso igual ao tratamento de qualquer coisa. Entendeu? Às vezes chega um paciente com depressão que parou de tomar o remédio e está ruim. Eu que falo para ele, é igual a pressão alta. Você toma um remédio de pressão alta, você para de tomar, a pressão sobe. Não é estranho. É recaída de doença, uma doença crônica, uma doença que volta. Então, assim, essa ideia precisa ser transmitida, tirar a psiquiatria dessa coisa como se fosse uma coisa mágica, tal, Ele tem muita piada entre médicos nisso, que eles colocam os personagens, que aí põe o psiquiatra lá como o Gandalf do Senhor dos Anéis, porque não, gente, não é mago, não, é médico, é sintoma, sinal, diagnóstico, tratamento.
E a gente encarar isso um pouco como isso. Tem a questão, essas questões filosóficas, sentido da vida, tudo, mas a gente pode pensar nesse outro lado também, viu? Um lado simples, prático. Certo? Uma das dificuldades que nós temos com os medicamentos antidepressivos atuais é o chamado período de latência, que é o período que demora entre o começo do tratamento e o começo do efeito antidepressivo, da ação antidepressiva. Então, isso tem um lapso de tempo, né? Acho que é isso que o Edmilson tentou se referir. Nesse período, existe uma propensão mesmo. Se a pessoa está na iminência de se matar, por uma depressão muito profunda, ela vai ter que esperar aí semanas, às vezes até meses, até o remédio ter uma eficácia. Então, nesse período existe um risco, né? Por isso que essa busca, inclusive desse medicamento que ele citou, de um remédio que não tem que ficar esperando para fazer efeito, né? Antigamente usava-se a eletroconvulsoterapia, o chamado eletrochoque, né? Que foi praticamente condenado durante muito tempo, e houve uma reabilitação desse tipo de tratamento nos últimos anos, porque ele age mais rápido, né? Então, é um recurso na iminência de suicídio, né? No ambiente hospitalar ou até ambulatorial, hoje em dia, mediante anestesia e tudo. Então, ainda existem alguns recursos, mas não farmacológicos, né? Eu não me recordo dos dados estatísticos exatos, não, mas eu sei que é um número bem baixo. Na infância mesmo, assim, o número de suicídio consumado é baixíssimo. É um evento muito mais comum na adolescência e em diante. Se acontece, seria mais ligado a transtornos psiquiátricos mesmo? De cada situação, né? Mas como é evento raro, né? Vai ficando mais difícil de pensar até, né? E tem a questão muito de problema de imitação, às vezes, né? De um ambiente familiar com conflito, com pessoas, com suicídio, com tentativa de suicídio, entendeu? Porque a questão de fim, de morte, é uma questão muito abstrata, né? E você pensar em próprio desenvolvimento infantil, né? Você ter essa ideia de morrer e acabar. Então, não tem essa abstração tão bem formada, né? Na infância. A primeira coisa é tentar se aproximar, né? Porque se a criança ou adolescente chegou a comunicar isso de alguma forma para alguém, numa escola, pode ser professor, mas não necessariamente, né? Às vezes um outro funcionário. Então, se esse foi o primeiro passo, eu acho que tem que partir daí, né? Evitar, por exemplo, o encaminhamento compulsório, né? Já faz um papel, já manda para algum lugar. Aí a criança vai se defrontar com uma pessoa que ela nunca viu, que ela não tem liberdade para falar, e as coisas podem não... Então, eu penso que a primeira coisa é explorar melhor esse primeiro passo, né? Se a criança procurou alguém, é porque de alguma forma ela sente que ali tem alguma ajuda, e talvez essa própria pessoa acompanhar depois a um serviço, né? Tentar uma avaliação assim, né? Porque a questão do isolamento relacionado ao suicídio tem a ver com a ruptura das conexões sociais do relacionamento, né? A pessoa, para chegar até a tentativa de suicídio, ela vai cortando todos os laços, né? Então, se ela procura alguém, é um laço afetivo, emocional, social que se restabelece. Então, eu acho que tem que explorar por aí primeiro, para entender, né? Em se tratando de criança e adolescente, comunicar à família, conversar, ter muita sensibilidade para falar dessas coisas, né? Certamente alguém da família percebeu, porque na criança o que muda é o comportamento, né? Então,
a gente precisa ficar atento assim, à mudança. A criança era de um jeito e ficou de outro. De um tempo para cá, mudou, né? Porque na criança, principalmente, não tem sintomas claros, como na depressão do adulto, né? Esses estudos de depressão foram feitos principalmente em populações adultas. Então, esses sintomas que a gente fala de depressão são para o adulto. Mas a criança, ela manifesta no comportamento. Então, quem convive com ela começa a perceber, né? Alguma coisa está errada, pode não ter clareza, né? Então, a pessoa mais apta é aquela que desperta mais confiança. Eu penso que é assim, por um primeiro passo, né? Eu acho que esse ponto importante é justamente que a pessoa buscou ajuda, né? Eu tinha falado da história do direito, né? Se a pessoa teria direito a suicídio, né? Eu penso nessa questão que sim, né? Ela só não tem direito de avisar ninguém. Porque a partir do momento que ela avisar alguém, a gente vai tentar impedir ela. E a gente deve tentar impedir ela. Porque a gente tem que considerar que essa pessoa, que é o esperado, que é o que a gente vai fazer, que a gente vai proteger vida. Entendeu? Realmente, se a pessoa fizer, não avisar ninguém vai conseguir impedir, né? Mas a partir do momento que ela falou, significa que ela quer algum impedimento daquilo. Eu parto desse princípio, mesmo que ela fale que não, sei lá, que ela quer um remédio para se matar. Chega no médico e fala que é um remédio para se matar, médico não é para isso. Entendeu? Tem gente que vai lá, tenta contratar um matador para se matar, né, tal, mas no médico não, né? Gente, eu infelizmente não consegui desmarcar todos os meus compromissos da manhã. Eu vou precisar ir. Eu agradeço a oportunidade, viu, pessoal? Eu agradeço ao Dr. Paulo, sempre bom te ver. Faz um tempo que a gente não encontra muito, né? E um abraço para todos. Ana, obrigado. É isto. Essa questão de quem é apto para intervir, né, isso afeta adultos também, né? Uma situação que eu vivi no consultório essa semana é uma mulher adulta, em uma família conturbada, cheia de tensões familiares, etc. Ela entrou numa depressão acentuada, com ideias de suicídio, e quem socorreu foi uma amiga, né, que tirou daquele ambiente, levou para casa da amiga, e a amiga levou, acompanhou até o consultório e tal, para a gente iniciar o trabalho, sem mexer na questão familiar, que vai ter que ser trabalhada em algum momento, né? Mas não ali naquele momento específico, que a família não tinha condições, porque muita gente ainda usa a palavra frescura para a depressão, né? Ainda a gente ouve isso, né? Tem muita informação, mas ainda existe isso muito arraigado, porque é mais cômodo para as pessoas envolvidas, né? A família achar que aquilo é uma frescura, então não precisa fazer nada, né? E ainda culpabiliza a própria pessoa, o que acontece também nas tentativas de suicídio. Quando a pessoa às vezes tenta se suicidar, né? Tenta e não consegue, ainda ela é culpada por aquilo, né? Então, além de toda a carga emocional que ela está carregando, existe mais essa de ser culpada pelo próprio gesto, né? Como se fosse algo condenável e não em busca de uma compreensão. O Dr. Paroli citou aqui, né, que as tentativas são várias, a pessoa não tenta uma vez só, né? São várias tentativas. O problema é que não tem. É isso que você está levantando, é importante, mas não tem a quem recorrer. Então, quem puder fazer alguma coisa, que faça. Mobiliza os recursos do lugar, aquilo que é possível, né? Porque questões familiares, por exemplo,
né? É muito difícil trabalhar com famílias, né? Vocês que trabalham em CAPS sabem como é, né? A estrutura familiar, mexer nessa estrutura, né? E muitas vezes certos comportamentos são reações, né, ou de relações abusivas do casal, com os filhos mesmo, né? Tem muita coisa aí que acontece, né? A questão do abuso está muito marcada pelas relações próximas, né? Abuso sexual infantil, por exemplo, tem a ver com familiares, né? Basicamente. Então, a família, que deveria ser a proteção, é a fonte de problemas. E aí, como resolve, né? Instituições não resolve também, né? Às vezes são medidas que são tomadas por proteção, mas a partir de uma determinada visão que a gente tem, mas não sabemos se é o melhor. Se o meio utilizado foi uma combinação de medicamentos, em geral esses medicamentos são aqueles que tem em casa, né? A pessoa não vai adquirir remédio para tentar se matar, pega o que tem em casa. Às vezes é dipirona, como anti-inflamatório, remédios que de baixo potencial suicida, né? De morte, né? Enfim, toda tentativa tem que ser vista com seriedade. Se teve uma relevância, por exemplo, usou uma combinação de drogas potencialmente perigosa, mesmo que seja de uso, tem que ter um cuidado aí, né? Não pode simplesmente falar, não, agora volta a tomar, tem que até repensar o tipo de remédio, né? A morte por medicamentos, curiosamente, é muito baixa, né? Tentativas, sim, por causa da questão do acesso que a gente estava falando. É mais fácil, a pessoa vai e pega o que está mais fácil, né? E, no nosso caso brasileiro, né, o brasileiro não gosta muito de sangue, né? Enfim, então a pessoa que se corta os pulsos, esse tipo de tentativa é menos comum, né? Tanto até droga injetável a gente não tem muito, né? Coisa, por exemplo, que na Europa, nos Estados Unidos usam muito droga injetável, heroína, essas drogas. Aqui é raro, porque o brasileiro não gosta muito de espetar, de ver sangue e tal. É uma questão cultural nossa, mas tomar remédio, toma, né? Toma até sem precisar, né? Vai em farmácia, fica comprando remédio, esse aqui está baratinho, vou levar. Enfim, mas tem que ter esse cuidado, né? Se a pessoa tentou. Eu entendo assim que as tentativas mais sérias são as por enforcamento, né? Que são as que mais colocam em risco a vida, né? E então, quando uma pessoa tentou se enforcar, eu dou uma outra atenção, porque aí eu vejo que... Agora, a questão de medicamento, dependendo do remédio, de como foi, também eu não sou tão restritivo, tá? Mas um cuidado depois, sim, né? Até ter segurança, né? Então, quando a gente fala da questão do suicídio, praticamente, a gente precisa analisar a sociedade como um todo e como ela vem se desenvolvendo ao longo desse período. Vamos pensar assim, quando a gente pega e vê fotos antigas, muito antigas, e a gente olha as crianças que estavam naquela época, uma época mais antiga, a gente vê a criança vestida como um adulto, principalmente como um adulto pequeno. E com o passar do tempo, essa criança, ela casava ali por volta entre os 12, 13 anos, 15 no máximo. E como era aquele desenvolvimento libidinal da criança? Ou seja, dentro do contexto da psicanálise, essa forma libidinal seria um contexto de amor. Como ocorria isso? Você tinha ali uma menina extremamente jovem e que estava praticamente já tendo um filho, não tinha esse período da adolescência. E o que acontecia com ela? Ela tinha que fazer daquele filho o seu próprio brinquedo, de uma forma, dizendo assim. E o que ela dava muito carinho. E a gente percebe que, embora tivesse pestes, sofrimentos, guerras naquela época, a gente não vê o sofrimento emocional destacado de alguma forma como ocorre nos dias de hoje.
Por quê? Porque aquela mãe ficava muito tempo com seu filho, dentro de um contexto familiar totalmente diferente. O menino ia para o trabalho com o pai e a menina ficava cuidando daquele bebê, dando amor, carinho, dando seio, dando hever, dando colo, enfim, todas as situações necessárias para uma boa maternagem, carinho, enfim, desenvolver aquela criança. Com o passar do tempo, e isso terminou de uma forma gravíssima, quando veio a Primeira Guerra Mundial, não tanto no Brasil, mas principalmente na Europa, isso foi profundamente sentido, mais no contexto da Europa. Pela primeira vez, nós vimos algo difícil. Aquelas crianças eram tiradas dos seus pais e estavam sendo caminhadas para a guerra. Terminou a Primeira Grande Guerra, logo veio a Segunda Guerra. E isso já foi numa escala muito maior e gerou dentro do mundo ocidental um sofrimento psíquico. E esse sofrimento psíquico, a possibilidade que os pais começaram a ter de ter seus filhos, de alguma forma, perdidos pelas guerras, pelas questões sociais, etc. E as gerações que se seguiram logo após isso começaram a não ter como é que eu posso dizer, essa forma libidinal, ou seja, esse amor, esse carinho, essa maternagem. E pela primeira vez, nós vamos ver dentro da história, tem um filósofo, Felipe Ares, vai relatar sobre as questões do sofrimento, como ele vai aparecer dentro do contexto social, da realidade. E pela primeira vez a gente vai começar a perceber esses relatos de um sofrimento, de uma angústia, de uma ansiedade, de um sofrimento emocional. E isso vai ocorrer quando começa a se expressar essas dores pelo diário. A partir daquele momento, também há uma quebra de contato com a família em si. Os meninos vão para o internato, para as escolas, e, enfim, para o exército. E as meninas vão ter ali aquela outra realidade. E o que acontece? Vai acontecer que aquela necessidade do âmbito familiar vai começar uma transferência para o grupo de amigos. Eles vão começar a ter amigos, aquela relação dos amigos. Amigos nada mais são que aquela relação que a gente tem, que deveria ter somente com a família, não somente com a família, mas com a família, e eles acabam tendo isso. E isso vai criar os grupos identitários, porque aquele indivíduo vai buscar o quê? Uma questão de identidade. Com quem que eu me identifico? Como eu me identifico? E vai começar a criar os grupos. E esses grupos vão substituir a família. E quando você tem esses grupos que substituem a família, você tem todos os tipos de grupos. Você tem os hippies, que foram os primeiros, mas você também tem os skinheads, você tem outros grupos, que é a busca por uma questão de identidade. O sujeito vai buscar identidade, porque ele precisa de uma identidade para refazer o que ele é. A partir desse princípio também, dentro dessa busca de identidade, e desse rompimento com a família, de uma forma, creio eu, inconsciente, mas a família começa a investir cada vez menos nesse desenvolvimento dessa criança, porque desse afeto. E ela não vai passar por aqueles princípios normais que toda criança deveria passar, pela raiva, pela culpa, pelo medo. E os pais, com uma tentativa, com medo da perda desse indivíduo, vai tentar suprir aquela necessidade, dando para eles todo aquele carinho, toda aquela proteção. Ou seja, o pai não permite que a criança sinta raiva, não permita que ela sinta medo, culpa. A mãe sofre com a criança. E o que acontece? Aquilo que nós estamos percebendo em sociedades que têm uma democracia muito bem evoluída, Finlândia, Suécia, aonde que nós percebemos, pelos estudos recentes, que tem tanta liberdade, a parte de locomoção, enfim, direitos, etc. Mas também entrou num âmbito profundamente perigoso. Qual que é o âmbito perigoso? A permissão que as crianças têm de assistir o que quiser, fazer o que quiser. O pai não pode, por exemplo, entrar no quarto do filho. E isso criou uma sociedade que se abre, ao contrário de tudo isso, da neurose normal que todo mundo tem, para a perversão, ou seja, com o princípio de perversão. E o que acontece? Aquela criança ela perde aqueles padrões que deveriam ser fixados por um cuidador, dentro de um contexto familiar, onde que tem um cuidador responsável, que poderia gerar dentro daquela criança uma determinada maturidade.
para ela saber o que pode, o que não pode, para ela aprender a lidar com a sua frustração, com a raiva, com o medo e com a culpa. Quando ela se torna a majestade daquela casa, o rei, ela aprende a não lidar com isso, ela pensa que a dor não faz parte da realidade humana e ela começa a não lidar muito bem com frustração. E essa criança ela vai crescer tendo uma dificuldade grande de lidar com o processo de frustração. Não pode ser frustrada. Por exemplo, a gente já viu casos no Brasil, um grupo de pessoas de uma certa classe viu um determinado mendigo e lascou fogo nele, porque, ao contrário disso, ele não percebe que aquele outro também sente a dor. Essa dor, a frustração, a angústia, essa melancolia, esse sofrimento, vai ser caracterizado dentro da sociedade como algo que é difícil lidar. A pessoa não sabe lidar com frustração, com medo. E aí ele até relembra um filósofo antigo, Epicuro, que para fugir da dor a gente busca a questão do prazer. E para poder lidar com essa dor interna, você tenta buscar essa questão do prazer. Mas como encontrar esse prazer? Que tipo de prazer? Sendo que você não encontra um princípio de identidade. Lacan vai dizer, né? Ou seja, assim, a sociedade vai ter aquele âmbito, todo mundo vai ter aquele lado desejante e faltante. E não preenche aquele vazio existencial da própria existência. É assim que vai dar origem àqueles conflitos que, na minha opinião, são conflitos modernos, da existência humana, de lidar com a sua própria dor, de lidar com perda. Eu não consigo lidar com a minha perda, com a minha dor. Por exemplo, um rapaz chega para a mãe e fala assim que ele está gostando de uma menina. Essa menina é a menina mais bonita do colégio e a mãe fala que é muito bom, mas depois ele fala assim que todo mundo gosta dela e ele é gordo, não vai conseguir conquistar ela. A competição. Nós vemos assim como um produto, porque existe uma diferença muito grande entre ter filhos, entendeu? E ter filhos como um produto. A gente tem cachorros da moda, né? Agora é o Shih Tzu, é outro tipo de cachorro. De primeiro era o Poodle, e ele ficou abandonado num contexto bem mais para trás, assim. Então, se a gente pensar dessa forma, como a sociedade ela vai se organizando, como lida com essa frustração e como esse problema, e até estava falando aqui, o doutor estava explanando, como é difícil lidar com as questões da família por causa desse investimento. Você faz um trabalho, ajuda aquela pessoa, tira ela daquele estado com medicamentos, com terapia, e depois ela tem que conviver naquele mesmo ambiente. E aquele mesmo ambiente difícil para ela, porque também a família está doente. O filho está doente porque a família está doente. É preciso fazer uma visão hoje integrativa. É preciso ter uma visão integrativa. Você quer sanar a dor, a angústia de alguma forma, entender que todo mundo tem perdas, todo mundo tem ganhos, e que é preciso saber lidar com essas perdas, que na vida é assim, a vida é complexa, né? Como dizia o Bill, né? A vida sempre nos reserva um momento complexo, nem sempre um momento tão feliz assim, sabe? Porque às vezes você sai de uma situação e sai de uma situação não resolvida para uma situação muito complexa. E é preciso entender o sentido, e isso o Viktor Frankl, na época do nazismo, enquanto ele estava sofrendo tudo isso, um terapeuta, ele conseguiu ver essa visão, que a vida, o sentido da vida, qual é esse sentido que a gente precisa reconstruir no sujeito? Como a gente pode construir essa visão do sentido? Como podemos trazer essa visão, tanto para a família? Voltando de novo àquela questão que é mais importante, a família como um laço desse amor libidinal, desse carinho, dessa situação. E o pai e a mãe têm aquele aporte narcísico para poder ouvir aquela conversa do filho que ele não aguenta mais. Ele trabalhou o dia inteiro, chegou em casa, o filho vai gritar na cabeça dele. Às vezes, os sinais que o filho apresenta, esses sintomas, nada mais é que uma necessidade de comunicação da sua própria dor. É uma expressão da sua dor. Ele não consegue expressar a sua dor. O Dr. David Zimmerman, uma pessoa que tive o prazer de conhecer e participar de alguns seminários e simpósios, ele dizia assim: quando a gente não chora com os olhos, a gente começa a chorar com os órgãos. E aí os órgãos começam a falar por nós. As nossas dores são somatizadas.
Dentro dessa realidade, nós lidamos com tudo isso, porque nós também precisamos lidar com as nossas faltas, com as nossas carências, com o nosso lado desejante e faltante, com essa necessidade da completude, porque sentimos seres incompletos diante de toda a realidade. E aí o que acontece? O maior problema hoje que eu vejo são os grupos de identidades. O doutor ainda falava, citou, por exemplo, o grupo da Baleia Azul e outros grupos assim que vai ajudar, porque você precisa de uma identidade. Então, vou adquirir aquela identidade do meu meio. Hoje, o jovem, também as pessoas em determinadas idades, ela carece de uma identidade. Eu preciso de uma identidade. Algo que eu possa me sentir. Eu me lembro que, na época que eu fazia uma experiência e fazia psicossomática em Ribeirão, uma especialização em psicossomática e psicopatologia, e uma das coisas que eu achei interessante, que tinha um jovem, e ele chegou com um lado totalmente tatuado, assim. E a ideia não era tratar a tatuagem dele, mas, num determinado momento, ele fazia questão de mostrar aquela tatuagem. Eu fiz uma pergunta para ele. Por que você tem essas tatuagens todas? E ele disse assim, porque eu não consigo me ver. Eu só consigo me ver desse lado que está tatuado. E esse outro ainda que não está tatuado, eu não consigo me ver e nem consigo me sentir. E me lembro, e isso me fez um relato pensando numa psicanalista mexicana, Esther Bick, se não me engano, se não me falha a memória, e ela dizia assim, dessa necessidade, desse contato com a figura materna, dessa necessidade. E conforme a gente foi conversando com ele, nunca falamos de tatuagem, nada, mas ele sempre trazia esse assunto. Um dia ele falou assim que ele percebeu dentro de si que ele não necessitava mais de terminar o processo de tatuagem. Ficou só um lado, porque agora ele conseguia olhar para o espelho e ele conseguia se ver. É a necessidade que nós temos de identidade. Princípio de identidade, né? Um princípio parmetiano, né? De uma forma assim, é preciso entender qual a minha identidade, com quem que eu me identifico. É isso que está gerando uma crise no eu, está gerando uma crise contemporânea, porque a sociedade hoje ela está se afastando desse processo, dessa educação, desse amor. E, ao contrário, você cria perversão e cria também todos esses conflitos que, de alguma forma, é extremamente importante, eu acho. Eu agradeço também a todos que vieram aqui. Um prazer enorme conhecê-lo e falo muito bem do senhor aqui. É um ícone. Agradeço muito pela sua presença e pela presença de todo mundo e foi muito bom. Eu acho que trabalhar com suicídio, ele exige uma múltipla disciplina. Porque não somente você tem que trabalhar com a pessoa do indivíduo que quer tirar a sua própria vida, mas trabalhar com o contexto de família. A visão, ela precisa ser sempre uma visão integrativa, a visão do sujeito integrativa. Não se pode trabalhar o sujeito se não for dentro de uma visão integrativa. Pensar em todas as realidades, seu corpo, sua alma, a realidade familiar, principalmente a realidade familiar. Porque sem isso, todo o tratamento, toda a situação, ele não vai obter o resultado necessário. E é complexo. Trabalho com jovens já faz muito tempo e eu sei como é difícil lidar com o processo familiar. Porque às vezes, sabe, até mesmo quando a gente percebe aquela famosa síndrome do ninho vazio, como todo mundo fala. Porque geralmente o pai acostumou com aquele filho problema, com a mãe também. A vida deles, a vida de casal não existe e a vida deles estão cercados no filho. Quando sai o filho de casa, o casal deveria aprender a lidar com suas frustrações, mas agora eles têm que fazer uma coisa muito diferente, né? Dormir numa cama junto e lidar com seus próprios problemas. Isso se torna um problema para o próprio casal, por isso que acaba sentindo essa realidade. Às vezes, sabe, em alguns casos que eu observei também, a cura do filho não é tão interessante assim, porque quando o filho cura e se torna independente, a mãe sente essa necessidade, por incrível que pareça, de trazê-lo de novo àquela situação, porque ela começou uma saga do herói, que ela tem que salvar o filho das situações adversas. Lidar com uma família de hoje, com a família complexa, diante de sentimentos complexos, de filhos
que, na verdade, não foram amados, não tiveram essa preparação para vir. Né? Que a criança, quando ela chega no mundo, ela chega com esse desejo. Para que ela não possa cair dentro de um contexto de um terror sem nome, e aí depois vai gerar nela todas as mazelas psíquicas. É preciso trabalhar o emocional, como se trabalha uma doença gravíssima, como o doutor falou também, a ponto de ceifar a nossa vida. A gente dá muita pouca atenção para doenças emocionais e acha que elas são, assim, frescuras, em alguns meios, principalmente dentro de pouca cultura, fala que aquela pessoa está passando por situações que não deveria, enfim. Mas a gente sabe que acontece muito a taxa de suicídio. Voltando e citando a Finlândia, também a Suécia, um país maravilhoso, incrível, só que o número de suicídio é grandíssimo. O que falta, então? É o dinheiro que constrói a felicidade? Ou é aquele amor libidinal, aquele heaven, como dizia o Winnicott? O Winnicott falava assim que era necessário mãe, né, a maternagem, e que sempre é possível, ele falava assim. Ele também é um dos psicanalistas da esperança, na minha concepção, porque ele sempre dá uma esperança possível. Não importa a idade, sempre é hora de você trabalhar essa figura que está destruída dentro da gente e reconstruí-la de alguma forma mais positiva. E trabalhando com as frustrações, com a raiva, com a culpa, com o medo. Eu quero agradecer o convite e vou reafirmar aqui, de vez em quando eu apareço, tá? É sempre muito bom quando eu encontro vocês, reencontro, né? E deu para sentir a complexidade do problema e todas as contribuições são importantes, inclusive, principalmente, talvez, a de vocês que estão na ponta ali, né? Lá na UPA, no CAPS, enfim, na ponta do atendimento. Nós precisamos criar conhecimento, né? Deu para sentir que ninguém é dono da verdade nessas questões, né? E nenhum profissional, enfim, ninguém tem condição de enfrentar sozinho isso, né? Nós precisamos da contribuição de todos, e todos podem contribuir.